Para tudo que hoje eu vou te ensinar a calcular a carga formal. Mas para que a carga formal? Para você nunca mais errar a estrutura de uma molécula. Fica comigo até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Acadquímica. Eu sou o professor Bechara e nesta aula eu vou te ensinar a calcular a carga formal dos átomos nas moléculas. Mas antes disso, inscreva-se no canal Acadquímica. Me ajuda a levar essa aula para o maior número possível de pessoas. Vamos começar. Carga formal. Mas o que é carga formal? Carga formal é a carga que cada átomo apresentaria na molécula se todos os átomos ligados naquela molécula tivessem a mesma eletronegatividade. Ora, se todos os átomos tivessem a mesma eletronegatividade, o par de elétrons compartilhado não ficaria mais deslocado nem para um átomo, nem para o outro átomo. E aí nós teríamos uma carga imaginária chamada de carga formal. Então, carga formal é a carga que um átomo teria em uma molécula se todos os átomos tivessem a mesma eletronegatividade. Mas como é que a gente vai fazer para calcular essa carga formal? Vai ficar assim, ó. Carga formal é V menos L mais metade do S. Mas vamos decifrar isso. O que é V? V é o número de elétrons na camada de valência do átomo, quando o átomo está isolado. Então, este primeiro termo aqui, nós vamos considerar para o átomo isolado, o átomo que não faz ligações, o átomo sozinho. O que é L? L é o número de elétrons não ligantes. E o que é S? Elétrons compartilhados. Ora, esse segundo termo, L mais metade de S, é quando o átomo está na molécula. Então, nós vamos pegar o número de elétrons do átomo quando ele está isolado, número de elétrons da camada de valência do átomo isolado, e nós vamos subtrair do número de elétrons que ele tem na molécula após efetuar as ligações. Mas, professor, para que serve o cálculo da carga formal? Ora, a carga formal não é uma carga verdadeira, é uma carga projetada em cada átomo. Porém, ela dá para a gente uma visão geral de como é a distribuição de cargas na molécula. E por que isso é importante? Simples. Porque com essa distribuição de cargas na molécula, a gente consegue identificar qual é a estrutura mais estável e qual é a fórmula estrutural mais provável daquela molécula. Mas para a gente saber qual é a estrutura mais estável e, consequentemente, a fórmula estrutural mais provável, você vai procurar os átomos com os menores valores de carga formal. E também, quando estiver com algum átomo com carga negativa, que essa carga negativa seja atribuída ao átomo mais eletronegativo. Cumprindo esses dois pré-requisitos, nós vamos ter sempre a estrutura mais provável, porque vai ser a estrutura de maior estabilidade. Olha esse exemplo. Aqui eu peguei o íon tiocianato, fórmula NCS-. Pensa comigo, o nitrogênio é da família 15, então o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. O carbono da família 14 tem 4 elétrons na camada de valência. O enxofre, família 16. O enxofre, então, tem 6 elétrons na camada de valência. E aqui é um íon com carga negativa. Então, o total de elétrons de valência, 5 mais 4 mais 6, dá 15. Mais um elétron da carga do íon, total de 16 elétrons de valência. Detalhe, se os elétrons estão organizados de 2 em 2, nós temos 16 elétrons e 8 pares. Vamos procurar, então, organizar a molécula de maneira que nós tenhamos os 8 pares de elétrons bem definidos. Primeira possibilidade, nitrogênio, ligação simples, carbono, ligação tripla, enxofre. Vamos ver se tem realmente 8 pares de elétrons? Conta comigo. Elétrons não ligantes, 1 par, 2 pares, 3 pares. Legal. 4 pares da ligação sigma. Agora vamos ver aqui. 5 na ligação pi, 6 da ligação sigma, 7 da outra ligação pi e mais 8 mais um par de elétrons não ligantes do enxofre. Então nós temos realmente 8 pares de elétrons.
Uma segunda possibilidade da molécula seria nitrogênio, dupla carbono, dupla enxofre. Vamos conferir se tem realmente 8 pares de elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdade, 8 pares de elétrons. A terceira e última possibilidade para a estrutura dessa molécula: nitrogênio, tripla ligação carbono, simples ligação enxofre. Vamos conferir se tem 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nas 3 possibilidades, nós temos os 3 átomos com diferentes tipos de ligações químicas, porém, nas 3 possibilidades tem realmente 16 elétrons com 8 pares. Então vamos identificar agora qual dessas estruturas é a de maior estabilidade e, com certeza, a mais provável de se encontrar na estrutura do íon. Vamos recapitular? Como é que a gente vai fazer para calcular a carga formal? Número de elétrons, quando o átomo estava isolado, número de elétrons de valência, menos o número de elétrons que tem na estrutura, que são os elétrons não ligantes, e tem metade dos elétrons ligantes. Pensando assim, vamos voltar para a primeira estrutura aqui. Nitrogênio. O nitrogênio tem quantos elétrons na camada de valência mesmo? 5. Vamos lá, 5 elétrons. Quantos elétrons tem na estrutura? 2, 4, 6. E metade dos compartilhados aqui. Se tem um par, então só tem um elétron. Então nós temos 7 elétrons na estrutura da molécula. Mas o nitrogênio deveria ter 5. Como aqui na estrutura ele tem 7, vai ficar com carga formal menos 2. A continha seria assim: 5 do nitrogênio, elétrons livres, 2, 4, 6. Aqui ficaria 6. Metade dos compartilhados, como tem 2, ficaria 1. Então ficaria 6 mais 1. Total, 7. 5 menos 7 menos 2. Então a carga formal do nitrogênio é menos 2. Só que eu vou te mostrar uma maneira mais rápida de calcular. Você não precisa se prender a essa relação matemática. Vai ficar mais fácil. Pensa comigo. Olha lá, eu vou marcar aqui. Nós temos o nitrogênio na estrutura da molécula. Eu vou circular o átomo que eu quero calcular a carga formal. E eu vejo quantos elétrons tem ao redor. Vamos fazer a continha agora? Deveria ter 5. Mas tem, na verdade, 2, 4, 6, 7. 7 elétrons, deveria ter 5, então tem 2 elétrons a mais. Carga menos 2. Ficou mais fácil, não foi? E bem mais rápido. Vamos fazer para o carbono? Circula o átomo. O carbono tem 4 elétrons na última camada, mas na estrutura da molécula ele também tem 4. Então a carga formal é 0. Por quê? Deveria ter 4 e tem realmente 4. Carga formal do carbono, 0. Bora circular o enxofre. Estamos circulando o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, então ele deveria ter 6 elétrons na molécula, mas ele só tem 5. Deveria ter 6 e só tem 5. Está faltando um elétron. Quando falta um elétron, fica uma carga positiva. Aí agora eu vou somar os valores da carga formal. Esta soma tem que dar igual à carga do íon. Se fosse uma molécula, daria 0. Vamos conferir aqui. Menos 2, com mais 1, menos 1. É igual à carga do íon. Pronto. Calculei a carga formal de cada integrante da estrutura do tiocianato. Vamos agora para a segunda possibilidade? Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Pronto. Agora nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. O nitrogênio deveria se apresentar com 5 elétrons na última camada, mas ele tem 6, então tem um elétron a mais. Carga formal menos 1. O carbono, vou circular, gente, vou circular. Atenção, galera, atenção, circulei. O carbono deveria ter 4 elétrons na última camada e tem 4 elétrons na última camada. Quer dizer, tem 4 elétrons na estrutura. Então deveria ter 4, tem 4. Carga formal do carbono, 0. Bora para o enxofre. Enxofre deveria ter 6 elétrons e tem os 6 elétrons. Carga formal, 0. Agora soma. Menos 1 com 0 com 0. Menos 1. Então a soma das cargas formais tem que ser sempre igual à carga total do íon. Se for uma molécula, a soma vai dar 0. Agora vamos para a terceira e última possibilidade. Opa!
Nitrogênio, 5 elétrons na última camada e tem realmente 5 elétrons. Carga formal, 0. Pronto, né? Legal. Carbono. Circulando aqui, o carbono deveria ter 4 elétrons, realmente tem 4. E a carga formal também é 0. Bora para o enxofre? Vou circular aqui o enxofre na estrutura. O enxofre deveria ter 6 elétrons mesmo na última camada. Aqui ele aparece com 7, então tem um elétron a mais do que deveria. Se tem um elétron a mais, carga menos 1. Vamos somar? 0 com 0 menos 1 igual a carga do íon. Então agora eu calculei a carga formal de cada átomo nas 3 possibilidades. Nós vamos escolher agora os átomos com menores valores de carga e depois a gente vai procurar a carga negativa atribuída ao átomo mais eletronegativo. Vamos lá. A primeira estrutura tem carga menos 2 mais 1. A segunda estrutura tem menos 1, 0, 0. Terceira estrutura, 0, 0, menos 1. Então, essa estrutura não é a melhor, porque tem os valores maiores de carga formal. Então, esquece a primeira estrutura, gente, esquece. Na segunda estrutura, menos 1, 0, 0. Na terceira, 0, 0, menos 1. Professor, acho que empatou. Agora que foi. Como é que a gente vai desenrolar isso? Pensa comigo. Na segunda estrutura, a carga negativa está no átomo de nitrogênio. Isso é legal, porque o nitrogênio é mais eletronegativo que o enxofre. Na terceira estrutura, a carga negativa está no enxofre. Isso não é tão legal, porque o nitrogênio, que é mais eletronegativo, é que deveria assumir a carga negativa. Então, a melhor das estruturas é aquela que tem os átomos com as menores cargas e cargas negativas atribuídas aos átomos mais eletronegativos. Isso quer dizer que a segunda estrutura, é a mais provável para o tiocianato. Mais provável. Professor, por que a segunda estrutura que é a mais provável? Porque tem os menores valores de carga formal e a carga negativa foi atribuída ao átomo mais eletronegativo. Gente, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. A aula de hoje tratou sobre carga formal, que é uma carga que os átomos teriam na molécula caso todos os átomos tivessem a mesma eletronegatividade. A carga formal não é uma carga verdadeira, mas dá uma estimativa da distribuição de cargas na molécula. Com o cálculo da carga formal, a gente vai encontrar a estrutura mais provável para cada molécula em cada situação apresentada, podendo ser estrutura de moléculas com carga total 0 ou também estruturas iônicas. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e bons estudos!